Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. A unidade da fé. A partir desse texto, nós vamos dar uma olhadinha sobre o que é a Igreja de Cristo. Também vamos falar um pouco sobre família. Família, pai, mãe, irmãos. E não podemos esquecer a família de Cristo, que é o seu corpo, cada um de nós, não só os casados, os solteiros também fazem parte da família de Deus. Crianças, idosos, todos que seguem a Cristo fazem parte dessa grande família, a família da fé, a unidade da fé. Então, a partir daqui, quero falar, antes mesmo da leitura, nós estamos no mês que temos falado sobre a família, não é? Esse tema família, nós temos dado ênfase nas pregações da noite aqui na nossa igreja. E antes mesmo de ler o texto, eu quero falar algo. Eu estava me lembrando, eu não sei vocês, na experiência de vocês, mas na minha experiência, eu lembro da minha vida antes e depois que eu conheci Cristo. De certa forma, antes de ter uma experiência dentro de uma igreja e depois de ter essa experiência. Isso é muito marcante na minha vida, essas épocas. Apesar de desde 8 anos de idade que eu frequento uma igreja, mas eu lembro que dos 8 anos até 12 ou 13, 14, não sei bem, eu vivia dentro da igreja, mas eu não entendia o que era a igreja. Eu não gostava muito. Ia aos cultos, participava da escola dominical e tudo, mas nada fazia sentido para mim. Eu sei que tem crianças que já pequenininhas já entendem, já se convertem, já têm fé, participam da igreja já ali ativamente. Não era o meu caso. Eu passei pela igreja sem entender nada. Saí dela numa época e, graças a Deus, voltei aos 16 anos. Foi quando eu entendi, fez sentido o que era a igreja, não prédios, não, mas a igreja invisível, podemos dizer nesse sentido, porque só Deus sabe quem é a verdadeira igreja. Os eleitos, os salvos, aquelas pessoas que Deus transformou, tirou do pecado e chamou para ser igreja. E eu passei a entender. E 2 coisas me chamaram a atenção, e eu creio que assim é na vida dos irmãos também. É a beleza dessa igreja, ela é gloriosa, porque Cristo deu a vida por ela, Cristo a ama. Ela é o melhor lugar da terra para a gente estar, para a gente criar nossos filhos, para as famílias estarem juntas, mas ela também é humana. Ela tem suas falhas, tem suas dificuldades. São pessoas enfermas que Deus chama para curar. Todos nós somos enfermos. Então, é preciso a gente entender quem é o corpo de Cristo e, de certa forma, nos deslumbrarmos, amarmos essa igreja, ainda que ela tenha falha, porque ela ainda é humana, em certo sentido. E, a partir desse texto, a gente vai falar sobre essas coisas. E outro aspecto é também a família, né, da gente. Família, a gente está tentando tratar de assuntos dentro da família e, como eu tenho dito, a gente não vai conseguir tratar de tudo. Mas eu estava me lembrando de alguns temas que eu só quero tocar para a gente saber que Deus tem resposta para tudo e há condições. Há famílias, por exemplo, que têm doenças sérias, crônicas, vão viver a vida inteira lutando com aquilo. Deus tem resposta, Deus tem graça. Deus sustenta essa família na fé. Eles são vitoriosos apesar dessas dificuldades.
Há doenças, né? Há filhos deficientes que os pais devem amar, devem trazer para a igreja. São bem-vindos na igreja. Pessoas enfermas, crianças enfermas, com síndromes. Há problemas de falta de perdão nas famílias. Tanta história eu escuto, problemas por causa de herança, por causa de dinheiro, mágoas que às vezes duram gerações. É como guerra, né? É como guerra. Eu estava vendo um dia desse que tem guerra que durou centenas de anos. Eu não sabia disso. Um dia desse que eu vim ver. Mesmo jeito são problemas de família. Às vezes são gerações, mas Cristo tem poder de quebrar essa falta de perdão. A gente pode olhar de forma diferente para o homem, para a mulher. E a Bíblia nos ensina esse padrão. Nós não precisamos seguir extremos, não é, de essa guerra de homens contra mulheres na sociedade, essa luta. Isso a Bíblia quebra, não devemos viver assim. Nós devemos olhar uns para os outros com respeito, com reverência. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher, para que essa disputa? Isso é nada. Não deve haver isso no corpo de Cristo, nem nas famílias nossas. Os nossos jovens, nossas crianças, todos têm que entender isso. É algo diferente que Deus nos chama a viver na igreja, apesar das falhas dela. Para quê? Não. O papel, né, da liderança, do marido, a submissão da mulher é algo incrível se for vivido da forma correta. Se for vivido com temor, se for vivido com respeito, se for vivido ali de verdade diante de Cristo. Frutos de um coração arrependido, de um coração quebrantado pelo Evangelho, dá certo. Se o Evangelho estiver nas nossas famílias, esse plano de Deus vai dar certo. As famílias ali, submissas a Cristo, submissas ao plano de Deus. Diferentemente de Adão e Eva, que confiaram em si próprios e duvidaram da bondade de Deus. Nós devemos fazer o contrário. Nós devemos confiar na bondade de Deus e nos submeter a Ele. Dizer, teu plano é verdadeiro, vale a pena. De tal forma que os jovens, as crianças devam querer, não é? Os homens quererem ser esse homem que agrada a Deus. Homens espirituais. Seja solteiros ou casados, mas que vão dar vida ali pela família, se sacrificando pela esposa, liderando não pelo poder, mas liderando para servir, liderando para amar, para ensinar a família, sabendo que são responsáveis ali diante de Deus, não por serem melhores ou mais capazes, mas porque é um chamado que Deus colocou nas suas mãos, se sacrificando, amando, vivendo. Então a Bíblia tem resposta para todos os problemas da família. Não dá para a gente abranger tudo isso para separações, para ódio entre pai e filhos, há mágoas. Eu estou pensando muito em pregar sobre mágoas. Hoje não vai dar para falar, mas é um tema que eu quero tratar. Quantas mágoas nas famílias, mas Cristo resolve isso. Há perdão, as maldições podem ser quebradas. Há um estilo diferente de viver. Vamos fazer a leitura desse texto de Efésios 4, de 1 a 6. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Oremos mais uma vez. Senhor, abençoa nossas famílias, abençoa a igreja, dá-nos discernimento do que é a igreja.
Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O livro de Efésios, os primeiros capítulos 1, 2 e 3, foi escrito pelo apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Foi escrito, ou melhor, esses primeiros capítulos são mais teológicos, doutrinários. Nós temos aí assuntos como a redenção no capítulo 1, o que Deus Pai fez por nós, o que Cristo fez por nós, derramou o seu sangue, nos tornou igreja, a igreja nasce no sangue de Cristo. O Espírito Santo vem e sela, então nós temos aqui esse plano de Deus eterno, a salvação de pecadores, aqui já no início de Efésios. Paulo depois faz uma oração pelos crentes. No capítulo 2, ele mostra que nós somos salvos pela graça. Vivíamos nas trevas, mas a graça nos alcançou. Nós vivíamos dominados pelo príncipe, a potestade do ar, segundo o curso desse mundo. Nós estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou, nos deu vida e pela graça nós somos salvos. Ainda no capítulo 2, nós temos aí que não há mais essa distinção de judeus e gentios. A parede de separação que havia, Cristo quebrou. Por isso, irmãos, que Israel hoje não deve ser tratado como uma nação especial, que Deus tem um plano especial. Nós devemos orar por Israel, sim, assim como oramos por qualquer outra nação. Eles precisam se render diante de Deus, diante de Cristo, da mesma forma que qualquer outro povo e nação. Hoje, quem é o novo Israel de Deus? É a igreja, somos nós, que estávamos longe, mas fomos enxertados pela misericórdia, pela graça, pelo sangue de Cristo, somos igreja, somos povo do Senhor. Ainda no capítulo 3, a vocação dos gentios. O apóstolo Paulo, os gentios são co-herdeiros, coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho e é manifesta ao mundo, através da igreja, aos principados e potestades, a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja. Veja como a importância da igreja não vem dela própria, mas vem da missão que ela recebeu. Através da igreja, o mundo vai ver a multiforme graça, a multiforme sabedoria, os principados, a potestades. Deus, a igreja, ela tem uma mensagem poderosa. Ela tem o evangelho. A igreja tem essa responsabilidade de pregar e viver esse evangelho entre as nações. Não está nela própria essa virtude, mas vem do poder que ela recebeu do próprio Deus. Até que chegamos no capítulo 4, que foi lido, versos 1 a 6. Os capítulos 4, 5 e 6 são exortações práticas para a igreja. Já que Cristo, já que Deus é tão maravilhoso, já que Ele fez isso por pecadores, isso é verdade, então vivamos de forma diferente. É isso que Paulo está dizendo. Tudo isso que ele explicou no capítulo 1, 2 e 3, você acredita, pois tem que causar um impacto na sua vida, lhe transformar, lhe mudar. É verdade, então siga de todo o coração. Não é, então não dê crédito. Mas, a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo exorta. É verdade, então viva. Se a igreja é isso que ele falou para os Efésios, então ame a igreja, viva intensamente nela. Tome para si essa missão. Você é parte da igreja, um só corpo, cada um de nós um tijolinho do templo espiritual, que é Cristo, a igreja, também o cabeça da igreja. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita provavelmente nos anos 62 ou 63 depois de Cristo. Paulo preso, provavelmente em Roma. E assim vamos dar uma olhadinha em cada versículo. A começar do primeiro, capítulo 4, verso 1. Vou ler novamente para a gente tirar algumas lições para as nossas vidas.
Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Eu quero chamar a atenção, não é? Paulo aqui exortando, ensinando, ele vai dizer coisas importantes e ele roga para aqueles irmãos. Eu peço, como se ele estivesse dizendo, dei atenção, é importante, eu rogo a vocês, vivam. Se vocês creem, pratiquem, eu rogo a vocês, é algo importante, deem ouvidos. Não leiam e deixem para lá, mas tomem isso, eu rogo a vocês. Pois eu, o prisioneiro do Senhor. Essa frase é tão importante. Aqui nós vemos Paulo falando à igreja, ensinando o que era ser igreja, e a gente pode lembrar quem era Paulo, que perseguia a igreja, não entendia o plano de Deus ali, de salvação, da cruz. Paulo, em nome de Deus, perseguiu, consentiu na morte de Estevão, né? Na estrada de Damasco, ali o Senhor se revela para ele, e Paulo entende que é Cristo, fica uma luz mais forte do que o sol, ele entende ali o Evangelho. Então, Paulo, de perseguidor, agora passa a ser perseguido. Veja o que é a igreja, veja que mudança, veja que poder transformou ali a vida de Paulo. Uma luz mais brilhante do que o sol, o Evangelho, o próprio Cristo. Sou eu a quem tu persegues. Então, é um milagre, irmãos, é um milagre. A conversão é um milagre, ser igreja é um milagre. E agora ele, prisioneiro por esta causa. A história mostra que provavelmente ele morreu por causa disso. E ele estava disposto, e não só Paulo, mas vários dos apóstolos deram a vida por essa mensagem. Porque eles acreditaram, eles viveram, eles deixaram tudo, era a mensagem mais poderosa, e eles tomaram para si aquela mensagem, receberam o chamado. Interessante que Jesus falou sobre a sua igreja, né? Ele deu a vida por ela, ele cumpriu a missão, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Ele disse que iria edificar a sua igreja. Então, é muito forte isso. A igreja é amada, é cuidada, é zelada pelo próprio Cristo, a própria Trindade. Ali cuida da igreja. Prisioneiro, isso é impressionante. Um homem que perseguia a igreja agora dá vida por ela. Ama a igreja. Era um apóstolo, um missionário, pregando o evangelho ali. Sofreu tanto, chicotadas, fome, perseguições. Em cada cidade que chegava ele era assim recebido, não é? E assim ele não desistiu, porque era o amor a Deus. E ele era igreja do Senhor. Ainda no verso 1, nós temos aqui um ensino do apóstolo Paulo que diz assim, que andeis de modo digno. Andeis de modo digno. Significa uma vida de boas obras. Significa um modo que Deus tem diferente para a gente andar. Inclusive, Paulo fala desse modo como um molde aos romanos. Deus tem um molde para nós. Esse molde é o Evangelho. Nós temos que nos encaixar nele. Viver no molde de Deus. Viver de modo digno. Deus tem uma forma para a gente viver e a gente tem que acreditar. Isso na igreja, isso na família. Qual é o molde de Deus? No caso da família, é Gênesis. Família, um homem, uma mulher, ali o casamento já estabelecido. Não se pode mudar isso, que é o molde de Deus. Nós devemos andar de modo digno. A Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento em Apocalipse. Então nós não podemos fazer a nossa vontade. A igreja deve fazer a vontade de Deus, não a nossa.
Nós somos chamados a renunciar à nossa própria vontade para viver no molde de Deus. Digno da vocação, andeis de modo digno. É uma marca do cristão. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu estava me lembrando de pastor Robson, né? Nosso irmão pastor Robson. Eu lembrei dele nesses dias, nós temos orado, e eu estava lembrando de algumas coisas da vida dele. Ele é um querido irmão, amigo, desde que eu me converti, lembro muito dos primeiros passos, né? Era um jovem que me deu um bom exemplo como cristão. E eu quero contar rapidamente, uma vez eu fui para um acampamento muito bom, inesquecível. Até hoje eu me lembro desse acampamento. Eu era novo convertido. E ali, meus irmãos, naquele acampamento, eu fiquei num quarto. Eu acho que nem camas tinha, eram colchões no chão. E eu fiquei admirado a forma que pastor Robson, na época um jovem, não era pastor, mas a forma que ele se comportou me impactou. Eu nunca disse, eu acho, isso a ele. E ele nem sabe disso, mas a forma que ele cuidava dos outros, a forma que ele, eu acho que arrumava até a cama dele, ali, as palavras que Deus colocou nos lábios. Eu que estava chegando na igreja, aquilo foi impactante, porque eu não era acostumado a ver aquele estilo de vida, a ver jovens, especialmente homens, né? A gente vive num mundo que às vezes os homens são rudes, são machistas, e você encontrar um homem educado, um homem que respeita os outros, que respeita as crianças, que respeita, isso me impactou, porque Deus quer que sejamos homens espirituais. É diferente. E eu lembro que Deus usou o pastor Robson nessa época para me mostrar. Não é? É assim que eu quero que você viva. Eu chegando na igreja. Nesse mesmo acampamento eu aprendi outra lição, que também foi inesquecível. Que, meus irmãos, eu aprendi a amar a igreja, mesmo ela sendo falha e mesmo ela tendo seus problemas. Vou contar para vocês o que aconteceu. No final do acampamento, foi uma bênção, tudo foi uma bênção, mas teve um problema, porque lá onde a gente estava, tinha uma piscina que não se podia usar, porque estava faltando água, coisas assim. Do lado da piscina tinha uns banheiros. E foi dito, ninguém use esses banheiros, porque está sem água. Meus irmãos, no final, os banheiros estavam terríveis. Os irmãos desobedeceram, fizeram suas necessidades fisiológicas e era um mau cheiro. Eu acho de 3 dias ali. Todo mundo foi embora. Eu não sei se o pastor Robson ficou. Eu não lembro de quem ficou. Eu sei que eu fiquei e fui ajudar a limpar esses banheiros para poder entregar. Ali eu aprendi a amar a igreja. Eu tive que perdoar primeiramente aqueles irmãos que fizeram aquilo. Tive que amá-los apesar disso. E, irmãos, eu nunca esqueci. A gente pegava água na piscina, num balde, a água já não tão limpa, respirava e jogava lá no banheiro e só voltava a respirar lá de fora de novo. E Deus foi me ensinando a amar a igreja e a perdoar aqueles irmãos. Eu nunca tinha passado por aquilo. Eu digo, meu Deus, não foi nem eu que fiz isso. Estou limpando a desobediência dos outros. Né? E assim foi o amor à igreja. Eu acho que era Deus me treinando para ser pastor, viu, André? Está vendo como é, André? Eu fui ali... Eu nunca esqueci isso. Respirava fora e jogava lá. E assim foi limpando, e a gente botando detergente. No final dava para respirar. Então foi assim que eu aprendi a amar a igreja. Meu Deus. Então, irmãos, eu falei isso apenas para ilustrar, não é? Há um modo digno de vivermos como cristãos. Andeis de modo digno. Nós, como cristãos, não podemos viver de qualquer forma. Há um padrão de santidade. Cristo é nosso modelo. Claro que somos pecadores, falhos. Esses irmãos me ensinaram logo na chegada que na igreja tinha problema. Mas o chamado de Deus é o arrependimento, é a mudança, há uma vocação para nós.
E lá há um texto que eu quero citar ainda, é Gálatas 2:14, a parte A, que nos mostra o mesmo ensino aqui. É quando o apóstolo Pedro, ele se comporta de forma não digna de um cristão. Veja só, Pedro, um apóstolo, digamos assim, mais experiente, mais antigo no Evangelho, e ali, naquela situação, com Paulo, comendo com os judeus, de repente, quando chega Tiago e os irmãos da circuncisão, Pedro fica todo diferente, se levanta, muda, e aquilo não agrada a Paulo, porque ele estava se comportando de um jeito, quando chegou os irmãos com Tiago, ele ficou diferente. E de tal forma, Pedro ficou diferente, que até Barnabé também deixou-se levar. Veja como isso é possível acontecer conosco. Mas, meus irmãos, diz lá o texto, Paulo, né? Quando eu vi que não procediam na verdade, então Paulo, um apóstolo mais recente do que Pedro, repreende a Pedro, porque ele não estava andando de modo digno. Então, o Evangelho, além de ser uma mensagem de salvação, também é um modo digno. Nós devemos viver conforme o padrão de Deus, conforme o Evangelho. Ainda dentro desse tema, modo digno, a marca do cristão, eu quero apenas citar Efésios 5:22, que Paulo vai ensinar como uma família deve se comportar, o modo digno que uma família deve viver. O lar cristão, o marido e a mulher. Cristo é o cabeça, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam submissas aos maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água por meio da palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Nós vemos aqui, meus irmãos, o modo digno da família funcionar. É assim que Deus quer que nós vivamos, como família e como igreja. Aquilo que a família vive se reflete na igreja também. A liderança da igreja, os membros, homens e mulheres, ali respeitando, sendo submissos. Da mesma forma, é assim que funciona um casamento cristão. Maridos ali, líderes, honrando o casamento, tratando como algo santo, como algo que é de honra. O casamento, cada um de nós, eu às vezes fico me perguntando como pastor, né? Um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Catolé, eu tenho essa responsabilidade, nós temos de ensinar para vocês o que é o casamento, qual a função do homem, qual a função da mulher. Existe um ensino sobre isso. Será que nós estamos conseguindo ensinar a vocês? Porque Paulo ensinou isso aqui. Esse padrão, esse amor ao casamento. Os jovens, não é obrigado todo mundo se casar, não, mas a maioria de vocês eu acredito que vão se casar. Aqueles que vão ficar solteiros devem ficar de modo digno, santos, fuja do pecado. Não é obrigado os jovens se casarem, não, mas se tiverem esse dom, tenham zelo ao casamento como algo santo, honrem, viva para a sua família, trabalhe. Os jovens homens, por exemplo, aqui da igreja, serve para os casados também. Será que você está se preparando para sustentar a sua família? Será que você está estudando, pelo menos, para trabalhar, para desenvolver algo para a glória de Deus, para cuidar da sua família? Se espera do homem que ele tenha essa iniciativa
na provisão, na liderança, no cuidado com a família. Eu falei isso ontem na reunião dos casais, baseado num livro de John Piper. Ele conta a história de um casal que estava ali começando uma paquera. Eles saíram da igreja e foram lanchar. No caminho, uns assaltantes pegaram ali a moça. Só que o rapaz sabia, a moça era, eu acho que faixa preta, sabia lutar. E na hora de defender aquela moça, o rapaz, mesmo não sabendo lutar, ele tomou a frente e foi defender uma provável namorada dele. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que ele levou uma surra, ficou nocauteado no chão, e ela que foi e defendeu ele, e defendeu a família, porque ela era preparada. Mas só que quando passou aquele momento, aquela moça disse: é esse rapaz que eu quero me casar, um rapaz que me defende, que me ama, que não fica confiando em mim. Então se espera iniciativa de liderança. Você não precisa ser o melhor homem, o melhor, o mais capaz, o mais rico, não. Você precisa de iniciativa, de saber que deve honrar sua família, seu casamento. Você pode ganhar um salário, mas sua mulher pode ganhar 10, mas ela tem que ver em você ali o desejo de cuidar, de proteger, de trabalhar. Não é valores, é iniciativa. Cada família muda, cada família tem suas características, mas esse zelo do marido não muda. Ele pode estar desempregado, mas ele tem que ter esse amor, esse cuidado, essa proteção, dar ali a vida pela família. A gente precisa de jovens assim, de homens e maridos que façam isso pela família. Neguem-se a si mesmos, que sejam quebrantados pelo Evangelho, não vivam ali egoisticamente, não é? Ali cuidando da família, só prevalecendo sua vontade, o seu ego. Não, nós somos homens quebrantados pelo Evangelho. Nós não vivemos para fazer a nossa vontade. E as mulheres, né? Desde ontem eu só falo mais dos homens, né? Mas as mulheres também, meus irmãos. É um privilégio. É um privilégio. Cada jovem, cada adolescente, cada mulher solteira ou casada deve se alegrar. Foi Deus que criou a mulher ali de forma linda, né? Criou como auxiliadora, deu dons, diferente do homem completamente. E isso não é ruim, não, isso é bom. As diferenças são maravilhosas, desde que vividas ali com humildade, com alegria, compartilhadas. Então, cada uma de vocês, mulheres da igreja, se alegrem em ser mulheres e queiram ser mulheres de Deus. Vocês têm uma missão, vocês podem influenciar através do Evangelho, podem pregar o Evangelho entre as nações, há tanto que se fazer como mulher. Então não viva querendo ser homem, não viva querendo destruir os homens, nem disputando nada com os homens. Há um espaço que é seu, que Deus deu. Efésios 5, 22 a 26. Eu escrevi, vou dizer agora, eu falei para o pastor Érico ontem, agora eu vou dizer. Outro dia eu escrevi algo e vou ter que mostrar a Simone quando chegar em casa. Eu ainda não mostrei. Uma parte que eu estou tentando escrever, né, sobre a importância da mulher na igreja, na família. Aí eu aproveitei para fazer assim, umas palavras, né, mostrando o valor, o amor. E tanto o amor de Deus, eu tentei colocar o meu amor por Simone, né, ali, a beleza dela, como foi bom encontrar-me com ela, como é bom ter uma esposa para compartilhar a vida. E eu escrevi algumas palavras que eu vou ter que mostrar a Simone quando chegar em casa. Ela vai me perguntar, cadê essas palavras que eu nunca vi? Porque estão guardadas para um dia. Eu iria mostrar mais para frente, mas vou ter que mostrar hoje, quando chegar em casa. Com alegria, né? Então é isso. Deus, a mulher, o homem tem que entender, tem que cuidar dela. O casamento, ninguém é maior do que ninguém, são funções diferentes. É Deus que
grande, não é o homem nem a mulher, mas Deus compartilhou a imagem e semelhança dele conosco, nos deu dons, e assim deve viver a família, os filhos, que nossos filhos entendam e desejem isso para as suas vidas também. Ainda continuando no texto do capítulo 4, diz assim: de modo digno da vocação que fostes chamados. Nós fomos chamados para ser santos, chamados para ser igreja, chamados para deixar o pecado e vivermos para Deus. Há uma vocação. Nos versos 7 em diante, até o 15, vai falar que Deus nos deu dons. O dom de Cristo, no verso 7, Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, verso 8, e concedeu dons aos homens. E na continuidade, verso 9 em diante, ele vai falar sobre a igreja, que existe apóstolos, verso 11, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Verso 12 diz: vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando, diz o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, irmãos, Deus nos chama e nos dá dons. Ele nos capacita, Ele nos chama ao arrependimento. E através do seu Espírito, através da ascensão de Cristo, Ele deu dons à família, deu dons à igreja. Esses dons, eles servem para a unidade da igreja e para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e nos tornemos cristãos maduros. Qual é o plano de Deus? É que nós conheçamos cada vez mais o Filho de Deus. E que nós sejamos cada vez mais maduros e parecidos com Cristo. Essa é a função, uma das funções, tanto da família quanto da igreja, de nos santificar, de glorificar a Deus. O dom que recebemos deve ser compartilhado com a igreja, não é para nós mesmos, mas devemos compartilhar de tal forma que haja um crescimento e que nós nos tornemos cada vez mais maduros e os nossos dons que recebemos de forma gratuita sejam usados na família e na igreja. Coloque os seus dons à disposição, primeiro da sua família e também da igreja. Somos chamados. Verso 2 vai dizer que nós precisaremos, para cumprir isso tudo, de toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, é assim que se vive na igreja, é assim que se vive em família. Primeiro, aqui está falando da igreja, mas também se reflete na família. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Meus irmãos, eu acredito que vocês são como eu. O que é que a gente espera da nossa família, da nossa esposa? Eu espero perfeição de Simone. Estou errado. Mas a Bíblia diz que eu devo ser humilde, manso, longânimo, paciente, suportar uns aos outros em amor. Essa é a forma que se vive em família, suportando, amando, perdoando. Não é na exigência da perfeição, olhando os defeitos da esposa, da família. Essa é a minha tendência. Da mesma forma, na igreja, essa é a tendência da gente viver apontando, viver. Mas se a gente não tiver essa capacidade do Espírito de ser humilde, de ser manso, de ser paciente, de suportar uns aos outros, é assim que a igreja é unida, é assim que Cristo é glorificado, quando a gente é paciente uns com os outros. Do mesmo jeito que eu quero perfeição de Simone, ela também quer de mim.
Ela já me disse que quer também. Mas está errado. A gente não tem. Nós estamos nesse processo de santificação. Da mesma forma, na igreja, a gente quer perfeição uns dos outros, mas não temos ainda. Só quando formos santificados na nossa morte, na eternidade e glorificados. O verso 3 vai dizer que exige esforço diligente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É muito simples isso. Para manter a paz no corpo de Cristo, para manter a paz na família também, tem que haver um esforço. Esforce-se pela sua família, se gaste, se esforce para cuidar da sua família, para manter a paz. É um esforço. Outro dia, eu cheguei em casa, acho que a semana passada, fiz o maior esforço pela minha família. Coisa simples, mas às vezes se torna grande uma besteira, né? Eu estou fazendo uma renovação da minha carteira de motorista, fui fazer o psicotécnico. Semana atrasada, no dia de que teve uma chuva bem grande, um pouco de dor de cabeça, fiz o exame, achei que não ia passar. Passei, graças a Deus. Mas eu cheguei em casa triste, cansado do exame, aí fui dizer a Simone, o exame foi tão difícil, acho que eu não passei e tal e tal. Eu comecei a dizer, ela fez, foi mesmo, tal. Aí virou, começou a fazer outra coisa, foi mexer no celular, eu fiquei tão triste. Eu digo, ela nem me ouviu. Eu tão cansado, eu queria tanto falar com ela, uma coisa que estava me machucando, que estava, difícil. Coitada de Simone, virou assim para o lado, foi mexer nas coisas. Aí eu comecei a ficar zangado com ela. Aí, pronto, bastou aquela coisinha, ficou o meu coração, exigindo perfeição dela, Aí, a Bíblia diz que a gente tem que fazer o quê? O esforço para manter a unidade do Espírito. Isso na igreja, mas serve também para a família, e a paz. Sabe o que eu fiz, irmãos? Em vez de ficar com raiva dela, Deus me ajudou na hora e eu comecei a pensar de forma diferente. Eu comecei a dizer, Senhor, esse sentimento que eu estou tendo aqui é muito egoísta. Porque minha esposa, ela me escuta sim. Aí comecei a me lembrar, eu digo, nos piores momentos da minha vida, quem me escutou? Minha esposa. Quem é que cuida de mim? Quem é que me escuta? Tá. Aí eu digo, meu Deus, como eu estou sendo egoísta. Por causa de um momentozinho, eu estou fazendo um problema. Não é? E ali passou, meus irmãos. Eu perdoei sem ela nem saber que ela estava me... Ela nem sabia que estava me fazendo raiva. Eu perdoei e ficou a paz dentro de casa. É um esforço, irmãos, é um esforço. Assim é na igreja, assim é no corpo de Cristo. Porque a gente realmente se machuca muito facilmente. Mas, como eu já disse, eu passei no teste, graças a Deus, no psicotécnico. Já estou quase no final, graças a Deus, das provas. Sim, continuando. Verso 4 a 6... diz assim, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui, meus irmãos, já caminhando para o final... nós vemos o apóstolo Paulo, só nesses 3 versículos tem essa expressão, um ou uma, 7 vezes, mostrando a unidade da igreja. A igreja é uma só, um só batismo, um só Senhor, uma só igreja, um só corpo, uma só fé, um só Deus e Pai. Está em todos e agem por meio de todos na igreja. Um corpo, um Espírito Santo só. Daí, meus irmãos, mais uma vez, Paulo está mostrando essa igreja como ela é santa, ela foi comprada por um alto preço.
Por isso que nós devemos ser zelosos, nos esforçar pela comunhão no meio do povo de Deus, pela unidade da fé. Nós fomos chamados a uma só esperança da nossa vocação. Nós somos um povo que temos uma esperança eterna, esse evangelho que Deus deu à igreja. Nada pode tirar de nós essa esperança, que é o evangelho, que é essa mensagem. Nós somos baluartes da verdade. Apesar de falhos, apesar de humanos, nós temos uma mensagem maravilhosa em nossas mãos. Nós temos um testemunho. Hoje o presbítero Tiel falou isso na aula do capítulo 15 de Apocalipse, na escola dominical. O testemunho de Deus, que é a sua palavra, um dia, através dele, Deus vai julgar o mundo. E essa mensagem foi dada à igreja. Esse testemunho, Antigo e Novo Testamento. Um dia Deus vai usar esse mesmo testemunho para julgar as nações. E Deus deu à igreja. Por isso que é tão santo, por isso que a gente não pode negociar essa mensagem. Seja na família, em Gênesis, seja na igreja, nós não podemos abrir mão, porque o que é santo é santo. O padrão de Deus não se negocia. É difícil, mas é uma mensagem que vem de Deus. E é assim que Deus quer que a gente viva, na igreja e na família. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, é tão lindo o teu plano. Ajuda-nos a não rejeitá-lo, como Adão e Eva rejeitaram. Duvidaram da tua bondade. Ajuda-nos, através de Cristo, segundo Adão, que nós possamos fazer como ele, aceitar a tua vontade, viver o plano que o Pai o propôs. Ele veio, se humilhou, se esvaziou, serviu-nos e foi até a cruz para nos salvar. Ajuda-nos a viver de modo digno dessa verdade, na igreja e nas nossas famílias. Ajuda cada homem aqui, dá sabedoria aos jovens a se prepararem para serem homens maduros, homens espirituais, que liderem da forma correta, humilde, no padrão de Cristo, negando-se a si mesmo, dando a vida pela família, pela esposa. Ajuda os casados aqui, Senhor, a se esforçarem para manter a paz dentro da família, que isso glorifica a Deus. Esse é teu plano para a família, esse é teu plano para a igreja. Ajuda as mulheres aqui também, Senhor, a estarem felizes naquilo que Deus deu. Elas são tão importantes, elas são imagem e semelhança de Deus, iguais os homens, em dignidade, em honra, em respeito. O nosso destino é o mesmo, Senhor, a eternidade, estaremos contigo para sempre. Ajuda-nos a valorizar uns aos outros, o complemento da criação. O Senhor nos criou, homem e mulher, para a glória do teu nome, Senhor. Isso é lindo. Somos diferentes, nos dessas funções diferentes. Ajuda-nos a entender isso, cada um de nós. Ajuda nossos filhos a entenderem. Abençoa as crianças da igreja. Abençoa os idosos, abençoa os solteiros. Ainda quero orar, Senhor, pelas famílias, pelos problemas que cada um de nós tem nas nossas famílias, problemas difíceis, de separações, de traições, talvez, de falta de perdão. Quantos problemas tem nossas famílias, Senhor? Desafios como filhos enfermos, adultos também, pais ou mães enfermas. Ajuda-nos, Senhor, a nos comportar como o Senhor espera de nós. Com humildade, vivemos aquilo que o Senhor propôs para nós, com temor e tremor. Pedimos perdão dos nossos pecados, nos santifica, santifica nossas famílias. Em nome de Jesus, amém.